Aleluia. Graça e paz, amados. Amém. Glória a Deus, porque desde o início nós já podemos nos sentir abraçados pelo Espírito Santo, né? Num tempo que realmente há muitas pessoas acometidas aí com enfermidades, né? Pessoas próximas e às vezes nem tão próximas, mas nós vemos que estamos vivendo tempos difíceis, né? E realmente é um tempo onde nós precisamos intensificar as nossas orações, o nosso clamor ao Senhor, porque é um tempo realmente onde o Senhor tem manifestado sim da sua cura, do seu poder, mas também há muitas pessoas aí que não estão despertadas, né, para esse agir, para esse mover do Senhor. Eu quero compartilhar com vocês de uma palavra que eu compartilhei na minha última célula. Eu não sei se todo mundo aqui participa de alguma célula. Eu dou célula toda quinta-feira aqui na igreja, às 8 às 9 da noite. Se você não faz parte de nenhuma célula, você sinta-se convidado, amém? E o Senhor, esses dias, bradou no meu coração sobre uma palavra que está lá em Juízes, capítulo 6. O tema, improváveis, mas escolhidos. Amém? Antes de mais nada, só feche seus olhos, eu quero entregar ao Senhor. Pai, eu te dou graça, Senhor, nesta noite. Entrego tudo que eu tenho, tudo que eu sou e tudo que eu vier a ser, Senhor. Vem de Ti, é para a Tua honra, é para a Tua glória. Louvo o Teu nome, que o Senhor se faça presente aqui, que o Senhor fale aos corações, que o Senhor traga cura, transformação, restauração de mente neste lugar, Deus. Nós queremos ser avivados pela Tua palavra, em nome de Jesus. Amém? Juízes 6, nós vamos falar aqui um pouco sobre Gideão, que foi juiz em Israel durante 40 anos, que foi juiz, né, diante do povo de Israel durante 40 anos, e viveu toda a opressão dos midianitas, que o povo passou por 7 anos. E aí eu quero falar um pouco sobre alguns pontos especiais que nós precisamos, como filhos de Deus, né, ter na nossa vida. Vamos ler Juízes 6, eu vou ler do 11, até o 16. Amém? Todos acharam? Amém. Então veio o anjo do Senhor e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, a Abiesrita, e Gideão, seu filho, estava malhando trigo no lagar para o pôr a salvo dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, homem valente. Respondeu-lhe Gideão: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos entregou nas mãos dos midianitas. Então se virou o Senhor para ele e disse: Vai nessa tua força e livra Israel da mão dos midianitas, porventura não te enviei eu? E ele lhe disse: Ai, Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor: Já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fossem um só homem. Amém? Aqui só uma introdução. No começo da nossa caminhada com o Senhor, né, quando somos chamados e escolhidos por Deus, no Evangelho de Cristo, o Espírito Santo ele começa uma obra em nós, né? Uma obra onde há muita transformação, muita renovação de mente,
há um trabalho árduo para o Espírito Santo operar em nós, né? Porque realmente nós estamos acovardados muitas vezes de muitas coisas, estamos amedrontados muitas vezes de diversas coisas. Nós crescemos desde a nossa infância, né? Nós somos educados, é semeado em nós alguns sofismas, alguns enganos que vêm aí de gerações. E muitas vezes, quando nós chegamos ao Senhor, nós precisamos realmente ser lavados, encharcados, para conseguirmos entender e realmente confiar. É muito fácil você dizer para uma pessoa, olha, confia no Senhor, mas na prática não é assim. Na prática é diferente, porque você não tem como colocar na cabeça daquela pessoa, talvez o entendimento que o Espírito Santo já te trouxe, referente a alguma situação da tua vida que você já passou e que já te causou alguma dor e que já te causou alguma perda, e aí sim, você aprendeu através daquela situação, daquele deserto, daquela tristeza, a confiar no Senhor, né? Houve um tempo na minha vida que eu tive principalmente quando eu era muito imatura, assim, nas questões espirituais, eu tive muita dificuldade de me manter estável na questão de dízimo, de oferta, mas principalmente de dízimo. Havia uma instabilidade em mim, embora eu confiasse no Senhor. Mas, na verdade, eu sempre pensava, não, mas o Senhor entende. Mas o Senhor sabe. Mas o Senhor vai compreender que esse mês não dá. E não é assim. Porque quando nós realmente depositamos a nossa confiança, vai além da nossa fidelidade. A confiança é algo que nos faz romper. Romper de uma forma, assim, sobrenatural. A confiança nos traz uma identidade, nós saímos desse natural e ela nos traz uma identidade espiritual. Então, é completamente diferente. Eu quero dizer para você que em tempos de transição, Deus levanta os improváveis. E talvez você é um improvável. Eu creio que muitos de nós somos, né? Quantos aqui já cresceram ou ouviram seus pais falar assim, você não vai dar em nada. Você não quer nem estudar. Nossa, quantas vezes já fomos praguejados, quantas pessoas depositaram expectativas em nós, que realmente se frustraram, porque as nossas expectativas não devem estar no homem, mas sim em Deus, e conhecidas diante de Deus, amém? Então aqui no livro de Juízes, nesse tempo, né, depois da morte de Josué, o Senhor levantou alguns juízes, para libertar o povo de Israel da opressão do inimigo. E nesse tempo, né, os midianitas ali, Gideão e toda a sua família e todo o povo se via escravo dos midianitas, porque tudo que Israel plantava, tudo que Israel semeava, vinha eles e roubava e destruía. Então, Gideão, o que ele fazia ali no lagar, né? Lagar é lugar de uvas, de azeitonas, não é lugar de malhar trigo, mas ele estava naquele lugar restrito ali, aonde o anjo do Senhor chegou e falou com ele, porque ele estava realmente escondido, porque para a sobrevivência da casa dele, para a sobrevivência da família dele, ele precisava se esconder para garantir o pão, para que eles não morressem de fome, por conta da opressão que eles viviam. E por que eles viviam essa opressão? Por conta da desobediência, da apostasia, muitas pessoas, o povo de Israel negava a sua fé, entendeu? Adoravam outros ídolos e aquilo entristecia o coração de Deus. Então o Senhor naquele tempo levantou alguns juízes para libertar o povo. O Senhor sempre levanta alguém para nos trazer entendimento, para nos trazer algo que faça com que nós enxerguemos aquilo que Ele precisa que enxergamos, né? Deus tem um propósito na sua vida, e se você não enxergar esse propósito, de alguma forma Deus vai trazer isso para a sua vida, para que se torne claro, para que você realmente viva e desfrute daquilo que Deus prometeu na sua vida, daquilo que Deus tem para você. E nos tempos que nós estamos vivendo, desculpa, mas assim, quantos de nós e quantas pessoas a gente vê aí tão incrédulos diante de tantas situações?
né? Tantas pessoas perderam emprego e aí vem aquela onda, nossa, mas está muito difícil, olha tanta gente desempregado e tal. Mas, eu não sei vocês, eu tenho visto desde o começo dessa pandemia a mão do Senhor diante da sua igreja, diante do seu povo. Deus tem zelado por nós, Deus tem cuidado de detalhes nas nossas vidas. Deus não nos desamparou, não faltou o pão, eu creio, na sua mesa, não faltou nada, e ainda você tem tido para abençoar, porque Deus é Deus sobre todas as coisas, e nós precisamos crer nisso, amém? E esses que foram levantados como juízes, como Gideão, eles eram pessoas, eu digo como nós assim, pessoas que não se sentiam capazes. Pessoas que não se sentiam fortes para combater, para lutar diante de um grande exército. Então aqui eu quero falar sobre 3 pontos que Deus trabalha em nós, desde quando Ele nos chama, desde o momento que Ele nos escolhe. Primeiro ponto é a força e a coragem, né? A primeira coisa que Deus fez ao aparecer a Gideão e saudá-lo foi: o Senhor é contigo, homem valente. Olha que tremendo que Deus é. Gideão estava num desânimo absoluto da vida dele. Gideão estava frustrado, decepcionado, se sentindo abandonado por conta de toda a pressão e opressão que estava vivendo. Nada de bom estava acontecendo. Ele só não estava morrendo de fome porque ele estava ali escondido, trabalhando para o sustento da casa dele. Mas o Senhor chega e sauda. O anjo do Senhor chega e sauda. O Senhor é contigo, homem valente. Uma das coisas que eu aprendo aqui é que o Senhor, Ele sempre vem para nos animar. Ele sempre vem para nos fazer voltar a acreditar. Ele sempre vem para nos renovar a nossa confiança e a nossa fé nele. Então Ele faz essa obra em nós, porque nós realmente não nos sentimos dessa forma, mas Ele faz. E aqui força e coragem, que eu vejo para os dias de hoje, não é tanto a nossa capacidade de força, não é isso. Força e coragem, hoje, é a sua disposição. É a sua obediência, é o seu eis-me aqui, é a sua perseverança diante das situações. Isso é a força e coragem que eu creio que o Senhor fala aqui para ele, ser forte, corajoso. Por quê? Porque nos tempos que nós estamos vivendo, não é a nossa capacidade, mas o Espírito do Senhor que está sobre as nossas vidas, o Espírito do Senhor que opera em nós, é que nos dá força e coragem para avançar. O que nós temos que fazer é não parar, apenas isso, prosseguir, porque a força e a coragem vem dEle, o ânimo vem dEle, tudo vem dEle, amém? Então o Senhor é contigo, homem valente. Então o Senhor nesse momento, Ele vem como com um bálsamo sobre a vida e sobre o coração de Gideão, sobre toda aquela frustração e desmotivação que ele estava vivendo. O Senhor vem como um bálsamo. E não é assim nas nossas vidas? Às vezes a gente está se sentindo muito mal, porque nós somos carne. Então muitas vezes nós andamos frustrados por alguma situação. E aí você às vezes põe um louvor lá na sua casa e você começa a adorar o Senhor, você já começa a ver que o ambiente já muda, vem um ambiente de glória, vem um renovo do céu, o Senhor começa a descer, e aquele óleo fresco, e você já começa a ser renovado, aí você já sai dali cheio de força e coragem para continuar, para prosseguir. E nós, graças a Deus que nós temos o Senhor para fazer isso em nós, porque é Ele que nos renova. Se você como protagonista da sua história, e Deus o autor, não crê, não pense que alguém vai crer por você. Se você não crê, ninguém vai crer por você. Se você não crê nas promessas, se você não crê no seu chamado, se você não crê nos seus sonhos, se você não crê que você pode romper, que você pode vencer, não ache que vai chegar alguém que vai falar assim, olha, eu creio por você. Não, não. O Senhor te faz forte e corajoso. O Senhor é quem faz isso. Amém? E o que nós precisamos é romper. Se nós com o passar dos anos começar a andar desmotivados, pensando que Deus se esqueceu de tudo a nosso respeito, que devemos nos conformar, corremos um sério risco de ficar
andando em círculos, né? Não rompe, não rompe. As coisas não acontecem, você não desfruta. Aí Deus falou que você ia desfrutar de uma terra que mana leite e mel, mas você não chega essa terra na sua vida. E por que não chega? Talvez porque você se perdeu em algum momento, deixou que esse desânimo, que essa desmotivação, que essa frustração criasse aí um alojamento no seu coração, na sua mente, e não rompe. Aí você fica como um religioso. Aí você fica fazendo as coisas obrigatoriamente. Ah, porque eu tenho que fazer isso, eu sei que isso é o caminho certo, mas o seu coração não está nisso. E o Senhor sonda o quê? Os corações. Então, não faça nada para Deus por fazer, por religião, por obrigação. Faça por coração, amém? Gideão, quando ele responde à saudação do anjo do Senhor, ele responde de uma forma desacreditada. Juízes 6,14 diz assim, ó. Juízes 6,13 diz assim: ai, Senhor, se o Senhor é conosco, por que nos sobreveio tudo isso? Então, assim, isso é para a nossa vida. Amado, o Senhor é contigo. Ai, mas aconteceu uma desgraça. O Senhor é contigo. O Senhor é contigo. A palavra de Deus não fala que tudo coopera? Tudo coopera. Tudo coopera. Até o que não é bom. Essa semana passada aconteceu, eu até compartilhei com a Lúcia. Eu trabalho numa empresa, vou falar o nome para não divulgar. E eu trabalho no caixa. E em um ano que eu trabalho nessa empresa, nunca me faltou nada no caixa, nunca. Eu sou muito criteriosa, né? E só que no começo do mês faltou R$100 no meu caixa. Irmãos, eu perdi o chão. Porque eu falei, Senhor, eu sou fiel. Eu sou dizimista fiel, eu faço assim o que eu posso. Deus, misericórdia, o Senhor é minha justiça, eu creio que isso vai aparecer. E fiquei, cacei, e lá na empresa, eles filmam, né, a nossa rotina. Eu fiquei 4 horas assistindo a minha rotina para ver no que eu tinha errado e não achei o erro de jeito nenhum e faltou mesmo. E aquilo assim me abateu, porque eu falei, Jesus, por quê? Aí eu estava indo embora assim na rua e o Espírito Santo falou assim para mim: o que não for bênção para a sua vida é lição. Aceita a lição. Porque é de mim que vem a tua motivação. E aí eu falei assim, amém. Eu falei, o Senhor sabe de todas as coisas. Eu falei, eu não vou murmurar, não vou reclamar. E eu lembro que eu subi, todo mundo lá na empresa se compadeceu e ficava, Marcela, eu não acredito, Marcela. E eu só glorificava a Deus, porque eu falei, agora eu tenho que dar testemunho do Deus que eu sirvo. Falei, vou ficar lá, né? Eu falei, olha, Deus é poderoso, Ele sabe o que aconteceu, eu confio num Deus poderoso, eu sei que daqui a um tempo, se Ele quiser, Ele pode mandar a pessoa que pegou enganado vir aqui e falar, olha, eu creio num Deus poderoso. E se Ele não fizer isso, eu continuo crendo da mesma forma, porque Ele é fiel. E logo o Senhor foi ministrando no meu coração, porque agora é final de ano e lá o fluxo é grande, né? Entra muito, então Deus falou assim, olha, às vezes eu preciso colocar algumas pedras, porque a atenção precisa ser redobrada. Então essas pedrinhas que às vezes Deus coloca na nossa vida, é para te chamar a atenção. Ei, toma mais cuidado. Ei, fica atento. O deslize poderia ter sido maior. Às vezes é que nem dirigir um carro, às vezes você está tão adaptado com aquilo, você está tão, já sei, que você para de prestar a devida atenção. E aí bate o carro. Aí você fala, ai Deus, não é possível. Não é possível, porque Deus sempre coloca algumas pedrinhas para que a gente fique mais atento e a perda não seja muito maior lá na frente. Amém? Então vamos lá. Segundo ponto. Eu quero só falar sobre Provérbios 24:10, que se fala assim, ó, se você se mostra fraco no dia da angústia, a tua força é pequena. É uma realidade. Uma realidade. Amados, eu já passei por situações na minha vida, quando eu cuidei das minhas filhas, eu fiquei 8 anos dentro de casa, sem trabalhar, eu renunciei a tudo para ficar com elas e foi maravilhoso, e eu louvo a Deus por esse tempo, mas foi um tempo de deserto na minha vida. Foi um tempo de lágrimas, eu chorei muito, porque eu gostaria muito de estar fazendo outra coisa também, né? Mas Deus trabalhou muito na minha vida, e uma das coisas que eu sempre, assim, pedir para Deus é para mim nunca deixar de perseverar.
Nunca. Pode ser dia bom, dia mal, pode ser dia triste. A minha mãe já teve 3 câncer. Eu já vi a minha mãe pele e osso, sem cabelo, e já vi assim, falei, Deus, o Senhor vai levar ela. Eu já vivi momentos assim com a minha mãe e Deus restaurou a saúde dela e hoje ela tem saúde e ela vive pela fé, uma mulher de Deus, uma guerreira, uma mulher ousada, me motiva assim de uma forma, eu falo, mãe, glória a Deus pela tua vida, você é um milagre todos os dias. Então isso, eu falo assim, quando a gente tem um probleminha assim, eu falo, nossa meu Deus, tantas pessoas passando às vezes por adversidades tão maiores. Então, não se mostre fraco na angústia, glorifica o teu Deus, fala o Senhor é minha força, eu vou continuar firme nele, independente da situação, a minha confiança está nele, a tua confiança, não só a tua fidelidade, a tua confiança, porque se você tiver confiança nele, nada faz você deixar ele em segundo plano na tua vida, amém? Segundo ponto, acreditar acima das circunstâncias, confiar, é o que nós já estamos falando aqui. Tirando as dúvidas, as circunstâncias que nos paralisam. Juízes 15:16 diz assim, ó. E ele lhe disse, ai Senhor meu, com que livrarei Israel? Eis que a minha família é a mais pobre em Manassés, e eu o menor na casa do meu pai. Tornou-lhe o Senhor e disse, já que eu estou contigo, ferirás os midianitas como se fosse um só homem. Gideão tinha muitas dúvidas. Ele não se sentia capaz. Mas o Senhor, vai nessa tua força. Não te enviei eu? A mesma coisa na nossa vida. Não te enviou o Senhor? Vai nessa tua força. Rompe com os medos. Rompe com as situações que você acha que é impossível aos seus olhos. Caminha. Não retroceda. Caminha. E o Senhor que vai abrir portas. Amém? A nossa realidade, seja ela qual for, não limita Deus de operar na nossa vida. As nossas limitações não limitam Deus. Os nossos pensamentos não são os pensamentos do Senhor. Os nossos caminhos não são os deles são sempre maiores. Então não fique limitado num pensamento que você tem a respeito de você mesmo. Ou a respeito de uma situação da sua vida. Deixa o Senhor romper com todos essas dúvidas, essas preocupações que rodeiam a sua vida. A realidade de Gideão não limitava Deus para realizar a obra dele. Era uma realidade. Imagina, e o mais lindo, né, do texto de Gideão é que no começo, aqui em Juízes 7:3, fala assim, ó. Apregou-a, pois, aos ouvidos do povo, dizendo, quem for tímido e medroso, volte e retire-se da região montanhosa de Gileade. Então voltaram do povo, 22.000 e 10.000 ficaram. Olha que coisa tremenda. Então Deus, né, para realizar a obra, Ele falou, é muita gente. Né? Pode ficar tranquilo, é muita gente, vai tirando aí o pessoal. E Gideão, eu acredito né, no meu coração, que ele ficou pensando assim, meu Deus, esse Deus é ousado mesmo, vai tirando tanto de gente, sendo que o povo que está vindo contra nós, está nos destruindo, é muito poderoso, e vai tirando, vai tirando. E o interessante é que ele pediu para tirar o quê? Os medrosos, os tímidos. Então eu falo uma coisa para você, você precisa romper, de alguma forma, para você não ficar na sua vida andando em círculos. Amém? Deus tem mais para a sua vida. A falta de arrependimento, as nossas limitações não limitam o Pai, mas o pecado limita. Sim, a nossa desobediência, a nossa falta de arrependimento, tudo aquilo que realmente nos afasta do Senhor, isso limita Deus de agir nas nossas vidas. Então, assim, se você tem algo a ser perdoado, se você carrega algo no seu coração que precisa ser liberado, libera para que possa fluir o Espírito Santo sobre a tua vida, amém? Nossa real situação não retrocede os propósitos de Deus. Salmo 32, 3, 5, diz assim. Só um minutinho que eu vou abrir aqui.
Enquanto eu guardei silêncio, consumiram-se os meus ossos pelo meu bramido durante o dia todo. Porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, o meu humor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, a minha iniquidade não encobri. Disse eu, confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a culpa do meu pecado. Então, não guarde nada que você sabe que pode atrapalhar o agir do Senhor sobre a tua vida, para que você possa ser próspero nessa terra, amém? Gideão também disse ao Senhor, nossa, minha família é a mais pobre, né? Como você tem se colocado diante das suas limitações? Como um coitado? Vou falar assim, né? Nós estamos aqui entre irmãos, mas muitas vezes nós nos colocamos dessa forma, como um coitadinho. Nossa, coitadinho de mim, misericórdia. As pessoas precisam me ajudar sempre. Você pode ser um improvável para muitos, às vezes até para você mesmo, mas o Senhor te fez para vencer. O Senhor te fez para vencer. Amém? Terceiro ponto é romper com os medos. Né? Aqui nós já lemos Juízes 3, Juízes 7, 3, né? Que fala, olha, quem for tímido, medroso, volte-se e retire-se. Ou seja, retire-se por quê? Porque Deus, Ele chama os valentes. Não é na nossa força, é a nossa disposição. É a nossa perseverança, é a nossa fé. É nós irmos além do que nós estamos vendo. Amém? Então vai nessa tua força. Em 2 Timóteo 1,7... 2 Timóteo 1,7. Diz assim, porque Deus não nos deu o espírito de covardia, mas de poder, de amor e de moderação. Então foi soprado sobre a tua vida, no início, o Espírito de Deus. Foi soprado sobre você. Então você tem do Espírito dele, então você pode romper com tudo aquilo que é mortal, carnal. Amém? E em 1 João 4,18 também fala sobre o perfeito amor, que ele lança fora todo medo. 1 João 4,18. No amor não há medo, antes o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem tem medo não está aperfeiçoado no amor. Se você está ligado na videira, você vai dar fruto. O seu medo vai bater em retirada. Eu acho engraçado, a minha mãe, desde pequena, e a minha mãe fala isso para as minhas filhas, eu acho muito bom, que ela fala assim, às vezes as meninas falam que está com algum medo, ela fala assim, ó, se vocês estão com medo, manda ele embora. Já fala para ele bater em retirada em nome de Jesus, porque ele não vai ficar aqui não. Aí elas já veem o medo como alguma coisa. Elas falam, não, então já vou mandar embora. Então a minha mãe é uma pessoa que ela semeia muito isso. Sempre semeou na minha vida, agora semeia na vida das meninas. E eu acho isso muito bom. Porque nós vamos viver amedrontados, isso é natural. Nossa carne tem medo muitas vezes. Mas a diferença é se você vai nessa tua força, nessa tua coragem, nessa tua obediência, nessa tua disposição, nessa perseverança. Ou se você retrocede. Você para, você tem medo. Não, melhor não. Deixa eu aqui andando em círculos, que está tudo certo. Mas não está não, amém? Para viver o seu chamado, as promessas de Deus, você vai precisar quebrar barreiras na sua mente, no seu coração, no seu espírito, no seu corpo. Você vai precisar quebrar barreiras, amém? Embora Gideão ele tenha pedido algumas garantias a Deus, ele estava disposto a cumprir a vontade de Deus. Deus foi falando, ele foi no começo meio que reagindo, mas depois ele viu que, poxa, Deus tem um propósito. Ele tem uma estratégia e eu vou cumprir a vontade dele, porque não é na minha força, é na força dele. E até em Juízes 6, 34, diz assim, ó. Então o Espírito do Senhor revestiu a Gideão, o qual tocou a rebate e os abiesritas se ajuntaram após ele. Olha só, o Espírito do Senhor revestiu. O Espírito do Senhor reveste a tua vida para vencer.
O Espírito do Senhor te faz vencer. Amém? Você está ligado nele, creia. Como que está hoje? Agora um momento de reflexão assim para o seu coração. Como que está hoje a sua disposição para com Deus? Como que está a sua motivação? O Senhor tem precisado vir e te animado? Ei, mulher valente, vai nessa tua força. Ei, homem valente, vai nessa tua força. Se você tem se alimentado da palavra de Deus, se você tem se alimentado da adoração, eu tenho certeza que Deus sempre tem uma palavra para a sua vida e tem te levantado nesse tempo. Não deixe esse tempo tomar o seu tempo e fazer você se afastar daquilo que Deus tem para a sua vida. Você pode viver as promessas de Deus mesmo passando por tudo que nós estamos passando. Amém? E o que eu mais acho tremendo é quando o Senhor fala assim, ó, não te mandei eu, o Senhor é a tua segurança. Ele é a tua segurança. Provérbios 3, 26 diz assim. Provérbios 3, 26 diz assim, porque o Senhor será a tua confiança e guardará os teus pés de serem presos. Então, se Ele é a tua segurança, não te mandei eu, vai nessa tua confiança, porque Ele é contigo. Amém? Em Josué 1:9, vou voltar um pouquinho aqui, se vocês quiserem abrir, você vai ver quando o Senhor fala com os seus profetas, Ele sempre fala para animar, para trazer um renovo. Em Josué 1:9, olha aqui que ele diz para Josué. Não te mandei eu? Sê forte e corajoso, não temas nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ele falou isso para Josué, ele repetiu isso em Juízes para Gideão. Sê forte e corajoso, homem valente. Então ele fala isso para nós hoje. Em Gênesis 12, 1, 2, quando ele diz lá para Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, para a terra que eu te mostrarei e farei de ti uma grande nação. Você acha que Abraão acreditava que ele seria uma grande nação? Então é incrível quando o Senhor, ele vem a nós, ele realmente nos leva em uma outra dimensão. Né? E muitas das vezes nós preferimos nos manter incrédulo ao invés de acreditar que o Senhor realmente vai fazer algo que vai mudar a história da nossa família, que vai mudar a história do nosso casamento, a história dos nossos filhos, a história da nossa geração. Talvez na sua geração venha aí, né, desde lá de trás, tantas coisas erradas, maldição, né, tantas áreas que precisam ser tocadas, mas você é um escolhido, você é um improvável, mas o Senhor te levantou e te disse, ser forte e corajoso, porque eu sou contigo, porque eu vou te livrar. Então, o que nós precisamos fazer? Perseverar. Senhor, o Senhor é comigo, o Senhor vai falar, o Senhor vai agir, o Senhor vai mudar, eu só vou caminhar e o Senhor vai fazer, amém? Aleluia, glória a Deus. Deus às vezes mudará, né, nas nossas vidas, nas nossas histórias, os contextos, para que nós possamos viver dispostos ao chamado que Ele tem para as nossas vidas. Então, às vezes, Deus vai mudar o contexto. Às vezes, você está planejando uma coisa, como o Lucas falou aqui, às vezes você faz seus planos, e é importante a gente ser pessoas que planejam, só que a gente tem que planejar 50%, os outros 50% tem que falar assim, ó, Senhor, esse é o meu planejamento, mas e o do Senhor? Aí está na tua mão. Se o Senhor mudar alguma coisa, eis-me aqui. Se o Senhor fizer alguma coisa que não me agrada, eu estou na tua mão. A minha confiança está no Senhor, independente do que o Senhor abrir. Se o Senhor abrir, glória a Deus. Se o Senhor fechar, glória a Deus. O Senhor é Deus da calmaria e o Senhor é o Deus da tempestade também. Então, muitas vezes Ele vai precisar levantar algumas coisas aí para o quê? Para que nós possamos depender dEle. Amém? E aí uma reflexão, essa reflexão eu até vi no Instagram e eu gostei muito, que fala assim,
Não adianta você colocar as suas inquietudes no altar de Deus se você não é capaz de esperar o tempo certo das suas respostas. Então, ou seja, não adianta você ir lá e orar, entregar uma situação, só que você não é capaz de esperar Deus agir naquela situação. Você já vai, já ultrapassa, já faz do seu jeito e acabou. Aí você fala, ai Deus, você não agiu. Não, você passou na frente de Deus, então você não foi capaz de esperar. O seu coração não foi. Então, se não vale a pena esperar por aquilo que você orou, então não vale a pena nem pedir. Amém? E é isso, amados. Eu espero que o Senhor tenha falado com você. É algo que o Senhor bradou muito no meu coração. Eu sou uma pessoa, eu fui o improvável da minha casa, né? Que eu me converti aos 20 anos. Não sei se eu já falei isso para vocês. Eu venho de uma família que não é cristã. E eu conheci a Jesus, e com 20 anos, o Senhor começou a mudar muitas coisas na minha vida. E uma das coisas interessante que a minha irmã sempre foi uma pessoa muito estudiosa, né? Sempre se formou, sempre correu atrás, e eu já sempre fui mais tranquila. E por conta disso, meus pais falavam, vixe, a Marcela, misericórdia, né? E é tão maravilhoso que quando eu me converti, né, o Senhor começou a mudar tantas coisas assim. E aí chegou um tempo que os meus pais começaram a me procurar para pedir conselho. Aí eu falava, Espírito Santo, o que o Senhor não faz? Misericórdia, Marcela, aquela improvável, aquela que, né, não estudou, se for analisar, não fez uma faculdade, que nem a minha irmã e tal. O que o Senhor não faz, né? Mas quando Ele te chama, é para isso. É para confundir aqueles que estão aí. Loucura para os que perecem, mas poder para nós que somos salvos. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar em pé? Que o Senhor possa te trazer renovo. Aleluia, glória a Deus. Que o Senhor possa te trazer renovo, que o Senhor possa animar o teu coração diante do que você está vivendo. Não desista, não pare de crer, os sonhos de Deus não morrem. Tá? O tempo de Deus é perfeito. O nosso pode demorar, o dele não, o dele é perfeito. Então não deixa de crer, não deixa de acreditar. Seja forte, tá? Seja forte na angústia, seja forte.